bem-vindos para essa noite, né? E eu desejo fogo do céu aí no seu coração, no meu coração, para que essa noite possa ser fecunda, né? Para cada um de nós, para nós que somos casais, que algo bom possa acontecer no meio de nós, em nós, na nossa família. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz de Cristo. Paz de Cristo. O amor de Jesus e Maria esteja em nossos corações. Amém? Amém. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. A paz de Cristo. O amor de Maria esteja nos nossos corações. Amém? Amém. E nesse mês de julho, com o tema Deus te confiou a mim, vamos falar de desejo e rotina, reacendendo a paixão do casamento. E para esse tema dessa noite, nós queremos chamar aqui o casal Elma e Denis. Seja bem-vindo, seja Então vamos reclamar de Maria para eles, vamos aclamar o Espírito Santo sobre a vida deles essa noite. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que destruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Elma e Denis, que vocês estejam cheios do Espírito Santo. Boa noite. Ah, não. Essa aqui é a paróquia do Padre João, gente. Pelo amor de Deus. Boa noite. Sim, agora sim. Vocês estão bem? Meu nome é Denis, o Denis da Elma. Somos casados há 23 anos. Acertei, né? Dessa vez está tudo certo. Somos missionários da comunidade Coração Fiel. Eu sou a Elma do Denis. Nós temos 4 filhos, 2 lá no céu, 2 anjinhos que o Senhor levou. E temos o Miguel de 18 e a Maria Elisa de 13 anos. Somos consagrados na comunidade Coração Fiel e é uma imensa alegria estar aqui com vocês novamente. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui, porque alguns de vocês já sabem, né? O Padre João, ele é nosso avô, não sei se vocês sabiam disso, ele já é avô. Ele é avô da comunidade Coração Fiel. O Padre Delton, que é o nosso fundador, o Padre João foi reitor dele no seminário, acompanhou ele durante toda a vida de formação, os dois são muito amigos, né? E volta e meia o Padre João vai lá em Real, na sede da nossa comunidade, sempre tem algum evento, e numa das vezes o Padre Delton, que é o nosso fundador, falou isso para o Padre João, né? Que o Padre Delton é o nosso pai, então consequentemente o Padre João é o nosso avô. Por isso, quando ele me ligou ontem, pedindo que a gente pudesse vir, meio que em cima da hora, pedindo uma urgência que aconteceu aqui, para ele a gente não podia falar não, a gente teve que dar uma organizada
E graças a Deus deu tudo certo. Então, se deu tudo certo, é porque é a vontade de Deus, e Deus tem algo muito especial para nós hoje. Amém? Amém. Você acredita nisso? Sim. Então você vai virar aí para essa pessoa que está perto de você, a sua esposa, seu marido. Presta bastante atenção aí nos olhos, no rosto. Talvez, será que você prestou atenção aí se ela fez uma maquiagem diferente de hoje? A cor do batom? Eu reparei, viu? Gostei muito desse vestido que você está usando. Vai fazer uma elogio aí, tá? Gosto muito quando você desse vestido assim. Obrigado por ter vindo comigo hoje, tá? Amém? Então, o tema que pediram para que nós partilhássemos a palavra hoje, vocês viram lá, né, nas redes sociais, eu falava aqui, né? O tema é: Deus te confiou a mim. Desejo e rotina, reacendendo a paixão do casamento. Vocês acham que esse tema é um tema necessário de se falar ou não? Sim. Ah, é? É, gente. Em primeiro lugar, nós não estamos aqui como alguém que entende muito do assunto, como professores que sabem das coisas. Tenho certeza que tem muitos aqui que têm mais tempo de casado que nós, têm mais experiência que nós. Tenho certeza que dentro de vocês tem pessoas que já servem a Deus há muito tempo, principalmente em encontro de casais, já ministraram pregação. Então, em termos de conhecimento, talvez muitos de vocês estejam anos-luz à nossa frente. Mas precisava ter alguém aqui hoje, e a providência de Deus permitiu que fôssemos nós. Então nós nos preparamos da melhor forma possível, nós rezamos e cremos que muito mais do que a nossa capacidade humana de falar alguma coisa, de convencer, de ensinar, muito maior que isso é a graça misericordiosa de Deus. Amém? Amém. Então por que a gente precisa falar desse assunto? Não sei se vocês têm acompanhado como andam as famílias, dentro e fora do encontro de casais. Tem acontecido muito, e eu tenho visto muito, infelizmente, até algumas lideranças de várias paróquias que, de repente, quando chega o melhor, aquele que deveria ser o melhor momento da vida do casal, acontece aí uma traição, uma separação, ou então não acontece nada disso, mas tem duas pessoas dentro de casa que parece que nem se conhecem mais. Às vezes até uma liderança que na igreja todo mundo olha como um exemplo, e às vezes dentro de casa parece que são duas pessoas que parece que nem fede nem cheira. Nós aqui no Goiás conhecemos bem essa expressão, né? E engraçado que isso acontece no momento em que o casal deveria estar vivendo o melhor momento. Porque depois de ter trabalhado, de ter suado, de ter trabalhado igual um burro para poder sustentar uma família, para poder dar educação para os filhos, dar o melhor, a melhor moradia, o melhor estudo. Aí os filhos já começam a criar asas, né? Começam a ficar mais independentes. Nosso coração está apertadinho, nosso filho fez 18 anos esse ano, a gente ainda está meio assim, né? Parece que é um menino, mas já é um homem de 18 anos. E às vezes chega nesse momento, era a hora do casal olhar um para o outro e falar assim: nossa, bem, olha aí, tanto que nós ralamos junto, agora os meninos estão indo cuidar da vidinha deles, é hora de nós curtirmos, né? Da gente aproveitar que agora a casa é nossa, né? Agora não tem mais tempo para ficar juntos só nós dois, agora a gente não precisa trabalhar tanto como a gente trabalhava, agora a gente pode ter a liberdade, às vezes, pode tirar, não precisa tirar mais férias no mês de julho, pode tirar em outro mês, porque tem ele na escola. Então às vezes é hora de curtir, e é justamente a hora que muitos se perdem. Por que será que isso acontece? Alguém aí arrisca falar por quê?
Porque falta amor. O que mais? Amor de Deus. O que mais? Rotina. Deixa esfriar o relacionamento. O que mais? Falou baixinho, não entendi. O celular. Nossa, celular. O celular não é problema não, gente, Não. O que mais? Tem mais coisa aí? Tem falta de diálogo, né? Tem um caminhão de coisas. Tem muita coisa. Por quê? Porque tudo que é importante na vida requer um cuidado. Na sua profissão, aquilo que você faz para trabalhar, para levar o pão para casa, para que você se dê bem, para que você leve o pão para casa, você tem que se dedicar, não tem? Não tem que estudar, né? Às vezes, quando não é um emprego assim de nível superior, mas nível técnico, ou se você é um vendedor, você tem que aprender a aprimorar a sua técnica, então você se dedica, você atualiza na sua técnica, né? Nas coisas de casa, quem cuida de casa, né? Às vezes está sempre ali correndo atrás de aprender um pouco mais para economizar aqui, para fazer uma comida diferente, né? Na educação dos filhos, quantos pais voltam a estudar para poder ter base, para poder ensinar para os filhos aquela dificuldade que o filho tem. Mas quando fala de casamento, parece que não precisa de nada disso. A gente vai vivendo como as coisas, a gente vai só reagindo aos problemas, apagando fogo, priorizando outras coisas, né? Que são importantes, sim, mas às vezes o relacionamento conjugal ele vai ficando de lado, né? Vai sendo desgastado. Por quê? Porque a gente não se prepara para isso. Hoje a igreja mudou muito, e eu aqui com o Padre João tenho certeza que vocês já mudaram, né? A questão até do encontro da formação para noivos, né? Que está mudando, né? A igreja tem exigido mais tempo para que os casais se preparem para isso, mas nós que somos casados aí há 23 anos, né? Nós até fizemos o nosso curso de noivos há 23 anos atrás, na paróquia necessitada, da época que o Padre João era pároco lá. E lá já foi diferente de todas as outras paróquias, porque as outras paróquias todas eram um encontrozinho de final de semana, básico, e o Padre João naquela época ele já era visionário. O que ele fez? Ele pegou acho que deve ser da mesma forma, não sei, mas os noivos tinham que passar por encontros com alguns casais do encontro de casais. Então ele pegava aqueles casais que já tinham mais experiência e tinham alguns encontros na casa, era um casal de noivo com 3 ou 4 casais do SCC que tinham condição de dar uma base maior para os noivos. Na nossa época foi assim, mas era raro ter isso hoje, né? Mas mesmo assim, a gente ainda passa por situações que a gente ainda não se vê preparado o suficiente para cuidar do nosso matrimônio. As outras coisas, quando acontece, a gente corre e dá um jeito. Se falta dinheiro para comida, você corre, você arruma um dinheiro emprestado, você se vira. Se o filho está doente, corre, você se vira, você faz o que tiver que fazer. Mas às vezes o relacionamento conjugal vai sempre ficando para depois. E é por isso que acontece o que nós começamos a falar aqui quando nós demos o diagnóstico, né? Quando nós falamos dessa questão. É interessante que ele está ouvindo, né? E ficando com a oração inicial, né, a dinâmica que o nosso irmão fez, é justamente isso que hoje nos falta. Voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Como que era, né? Eu e o Denis, a gente tem costume de todo aniversário de casamento a gente comemorar.
de alguma forma a gente comemora, né? Seja indo tomar um suco, ou em casa mesmo, quando foi a pandemia, fechou tudo, né? E a gente não podia fazer nada. E aí, o que a gente fez? Eu preparei um jantar, os meninos estavam em casa, porque toda vez a gente sai, né? Nem que seja uma esquininha ali, mas a gente sai, os meninos já acostumaram, né? Quando era pequenininho, eles falavam, mas por que eu não vou, né? Não, hoje é dia da mamãe e do papai. Vocês ficam com a avó, com a madrinha, com o tio. E aí a gente se pega na pandemia, que veio trazer muito mais desgaste para nós, né? Nós estamos vendo os resquícios aí até hoje. E aí eu fiz um jantar, os meninos estavam em casa, e a gente falou, a gente vai se trancar no quarto? Falei, não, peraí. Vocês querem ajudar? Então tá bom. Maria Elisa vai servir jantar, o Miguel está aprendendo a tocar o violão, ele vai dedicar o violão para nós. E assim nós fizemos, gente. Eles amaram. Porque aí eu preparei o jantar e tudo. E aí nós sentamos na mesa, né? Eles fizeram a questão da gente entrar lá na cozinha, sentar na mesa. E aí a Maria Elisa foi servindo, o Miguel ali, dedilhando, né? E aquilo para eles foi um exemplo simples, mas foi um exemplo. Quanto tempo faz que você não traz isso para dentro do seu lar? Quantos dias, semanas, meses você não sussurra no ouvido do seu esposo? O tema hoje é bem rotina. A rotina que nós temos é muito pesada, né? Nós temos, a gente vê casais aqui bem mais experientes que nós. Antigamente, o tempo, os dias, o mês, o ano passava, mas parece que demorava mais. Ou é impressão só minha? Gente, parece que a gente comemorou Natal esses dias, nós já estamos na metade do ano, né? Então, assim, o tempo está reduzido. E quando a gente vê, o dia acabou. E o que a gente fez? Nós não estamos aqui para falar que existe mágica. Não existe mágica. Existe coragem de viver nesse mundo que nós vivemos hoje, né? Coragem, vontade, ação, oração, que é o que vocês fazem aqui, fazem muito bem. Gente, a gente vai em alguns locais onde não tem fervor. É uma coisa mecânica. Vocês têm fervor e estratégia. A gente precisa de montar uma estratégia. O Denis trouxe a questão profissional, né? Você está ali no trabalho, você monta uma estratégia para você concluir aquele serviço, seja ele qual for. E qual é a nossa estratégia familiar matrimonial? Primeiro, eu tenho que conhecer. Eu tenho que passar por uma avaliação. Isso é contínuo. Contínuo. Porque se eu não me conheço, como que eu vou me expressar para o meu esposo que eu quero, que eu estou pensando? É um empate que a gente tem. Nós mulheres principalmente. Por quê? Porque a gente, muitas das vezes, a gente quer que eles façam algo para nós, só que a gente fica achando que eles têm bola de cristal, que eles vão descobrir que eu quero chocolate, que eu estou na TPM, né? Que eu não gostava de chocolate, agora estou querendo chocolate na TPM. Aí eu fico lá, nossa, mas ele podia tanto adivinhar que eu quero chocolate. Tem gente, tem um casal que eu conheci que reza, a esposa reza, e aí ele sente o anjo na guarda, vai, e aí fala no ouvido dele, ele vai e entrega. Mas olha, a intimidade com o anjo na guarda tem que ser muito forte, né?
É um diálogo verdadeiro, pausado, com calma, sem TPM. Gente, não escolhe dia, né, os dias de TPM para falar sobre vocês, porque não dá certo, não dá muito certo, né? Mas precisa ser desse diálogo simples, claro e verdadeiro. Por quê? No começo, quando nós casamos, eu era muito madura, né? E tudo eu fazia bico. Ele fazia um trem que eu não gostava, eu fazia bico. Aí eu fui pensar, não quero desse jeito, não. Mas eu nem falava o que eu estava sentindo, eu só esperava. Eu sou muito explosiva, sou mais expansiva, eu sempre falo muito, e ele não. Quietinho, calado, só aguentando. Só aguentando. Jogar gasolina no fogo não dá certo. A paciência em pessoa. Só que os pacientes também explodem, né? Quem aqui é paciente sabe. Quando explode, o trem fica bom. Né? Então a gente não pode esperar que isso aconteça, que chegue a esse ponto. Né? Muitos casais aí que vivem juntos, é o que o Denis trouxe, quanto tempo juntos, e aí vai desgastando, aí vai esfriando, aí vai distanciando, aí vai dormindo junto, mas nem triste um no outro. Gente, quando passa, você não sabe nem como voltar mais. E é isso que não podemos deixar acontecer. O primeiro amor ele tem que ser resgatado diariamente. Não falo assim todos os dias, porque nós temos as nossas, né, os nossos perrengues, né? Tem dia que a gente realmente não está bem, que a coisa não está fluindo, mas a gente não pode deixar cair no esquecimento. É preciso vigiar. O nosso matrimônio, ele passa por etapas. Né? O Denis começou lá, quando os meninos já estão maiores, que é a nossa fase, né? Mas existe a etapa do começo, né? Que é aquela paixão, quando você começa, né? Que você encontrou, nossa, eu encontrei o homem da minha vida, a mulher da minha vida, aquela coisa, aquela beleza, me encontrou, você lembra da beleza, né? Isso passa. A beleza passa. Mas a essência não passa. E é natural que passe, porque essa paixão inicial, ela tem muito a ver com aquele sentimento que a gente tem de conquista. É mais ou menos parecido quando a gente quer comprar uma coisa nova. Você é louco para comprar uma coisa nova. Aí você pega lá na Shopee, você fica ansioso até chegar. Quando chega, que você abre, que você usa uma vez, usa duas vezes, parece que diminuiu um pouquinho o interesse, é verdade ou não é? Mas isso não é uma coisa ruim, é uma coisa natural, né? Do funcionamento do ser humano, da biologia do ser humano. Né? Há hormônios que funcionam na gente para isso, que colocam a gente nessa situação de você ter uma expectativa de algo, e aí você, naquela expectativa, você faz todo o esforço para alcançar. Quando você alcançou, ufa, relaxa. Então é natural que diminua um pouco aquela paixão no início. Por quê? Porque você já tem a garantia, você já casou com a pessoa, então você já não precisa conquistar mais. E aí que acontece o primeiro passo do perigo. Porque precisa haver uma transição desse amor apaixonado, simplesmente por apaixonado, esse amor jovem, esse amor da conquista, para um amor maduro.
aonde você decidiu amar essa pessoa, independente de qualquer coisa que venha acontecer, você vem diante do Senhor no altar, promete amor a vida inteira até que a morte os separe, mas você também precisa buscar manter acesa aquela chama inicial, que não acontece mais de forma natural. Está entendendo o que eu estou dizendo? Inicialmente é natural, depois precisa ter um esforço de buscar entender. Aí entra isso que ela começou a falar. Primeiro começa de se conhecer. Como é que porque a gente tem aquele sentimento de sempre estar descontente com alguma coisa no relacionamento. Às vezes eu estou chateado com uma coisa, eu nem sei por que eu estou chateado, mas eu estou chateado. Eu nem sei por que eu estou irritado, mas eu estou irritado. Nós somos casados há 23 anos. Deve ter uns 3 anos, mais ou menos, que ela sabe que uma coisa que me irrita muito é o barulho da mastigação. Eu sou tão chato, mas tão chato, que o barulho da mastigação me irrita. E eu não sabia, gente. Ele ficava quietinho, caladinho, né, assim, e aí, depois de 3 anos, Às vezes eu nem sabia o porquê daquilo. mas eu ficava incomodada, porque ele estava meio cabisbaixo ali, né, na refeição, às vezes quando ele terminou, eu estava esperando e tal. E aí aquilo foi me incomodando, sabe? Eu falei, gente, eu vi o que foi? Nada não. Mas é porque eu sei que eu sou chato, e na minha cabeça eu falava assim, não vou falar, porque é uma coisa muito minha. Mas como eu falei, passou a irritar menos. Eu também fiquei me policiando, gente, eu não fui umas cadorezas na frente dele. Mas não é até uma coisa que estou me libertando disso. Porque às vezes eu ficava assim, eu não posso falar, porque eu vou colocar um peso muito grande em cima dela. Eu não posso exigir dela que ela mude o comportamento dela só por minha causa. Eu preciso entender que ela também tem individualidade dela e tem coisas que ela não vai conseguir, tem coisas que é minha mesmo, eu tenho que aprender a lidar. E aí eu tenho que me conhecer. Por que me irrita? Eu tenho que trabalhar para que isso me irrite menos, porque não é só ela, é qualquer pessoa. Entende? E isso é um exemplo de uma situação que às vezes afasta o casal e a gente nem sabe por quê. E aí precisa do autoconhecimento. Eu preciso parar um pouco quando eu estou irritado. Por que eu estou irritado? Não tem motivo. Qual que é o motivo? O que está acontecendo? O porquê? Aí entra o autoconhecimento, né? Tem um casal aqui que está fazendo formação lá conosco na nossa casa de missão. Nós damos formação para casais, é uma formação que dura 9 meses, é um intensivão. E uma das coisas que a gente ensina nessa formação chama-se Estratégia Coração Fiel. O casal está aqui, que está fazendo a formação conosco, e eles já passaram por essa formação. Que é justamente isso: conhecer-se. A estratégia é conhecer-se, aceitar-se, para depois se superar. Então, nós estamos tentando nos conhecer, e à medida que a gente se conhece, a gente precisa se aceitar. No se aceitar, a gente precisa ter esse diálogo também, porque não tem ninguém que pode nos ajudar mais do que o nosso espelho. A gente até usa uma estratégia sobre o espelho lá, a gente pode até usar aqui. Você tem certeza que você não tem aí agora uma caca assim saindo do seu nariz? Você tem certeza absoluta? Estou perguntando para vocês, você tem certeza? Às vezes um grão de feijão assim no dente, ou o cabelo desengrenhado. O que você precisa para saber se tem alguma coisa assim acontecendo? O espelho, né? Mas qual é o melhor espelho que você tem na sua vida, que pode enxergar a sua alma e te ajudar a ver se tem alguma coisa assim? Quem? Nosso cônjuge. Então, nessa caminhada de autoconhecimento, de autoaceitação e de superação das manias, a mania besta
de se irritar com o barulho da mastigação, melhor pessoa para me ajudar. E isso, eu estou falando de uma coisa. Agora, quando isso acontece em algo que é muito especial na nossa vida e que muitas vezes a gente negligencia, que é a afetividade e a sexualidade do casal. Nós sabemos, e estamos carecas de saber, a gente não precisa nem ficar falando, que nós temos que evitar muitas coisas na nossa afetividade, na nossa genitalidade. Vocês já viram essa pregação de encontro, sexualidade, afetividade? Vocês já sabem, né? Já viu isso, né? Levanta a mão, quem já viu informação sobre isso. Diferença entre sexualidade e afetividade, né? Só lembrando, sexualidade é tudo que me define como homem e a define como mulher. A voz mais grossa, a voz mais fina, a tendência a ter barba, a tendência a desenvolver mais os músculos, a tendência a ter uma voz mais fina, a tendência a ser mais inteligente. As mulheres são mais inteligentes, viu? A gente sabe disso, viu? Às vezes a gente não fala, mas a gente sabe. Isso é sexualidade. Genitalidade já é o ato sexual em si, né? Que também é carregado de afetividade dos nossos afetos. Então, quando eu pego todas essas coisas que me irritam, ou que eu não gosto, ou que eu gosto, e eu não consigo trazer para o diálogo com o meu espelho, como é que eu vou conseguir manter uma sexualidade saudável dentro de casa, que vai me dar uma longevidade no meu matrimônio? Como que isso vai acontecer? Vai dar bom essa história? Não vai dar bom. Por quê? É porque nós vemos, né, de uma época onde tudo era tabu, né? Então, assim, meus pais, mesmo, olha que eu sou nova, né? Eles não conversavam comigo sobre isso. Era algo escondido, algo, né, e tal. Então, assim, eu realmente fui conhecer sexualidade com o meu esposo. Aí eu fui aprender. Só que aí tem muitas coisas que durante esses 23 anos, só agora de 6 anos para cá, que eu estou conseguindo me abrir com ele. Tem coisas que a gente guarda dentro da gente, que a gente acha assim, não vou cobrar, não vou falar, não vou, sabe? E a gente está guardando aquilo, quando a gente vê, a gente não tem mais intimidade satisfatória. Porque uma coisa é você estar junto, outra coisa é você estar bem juntos. Porque a sexualidade, o sexo, ele é punitivo. Ele não é só procreativo, é punitivo. E nós sabemos que nesta área, os homens têm mais necessidade. E para mim entender isso, demorou um pouco, gente. Porque eu pensava assim, eu estou cansada, ele tem que aceitar. Eu estou naqueles dias, ele tem que aceitar. E nós, graças a Deus, quando nós fizemos o nosso curso de 2 filtros atrás, foram-nos apresentados os métodos naturais, que são os métodos que a igreja nos indica. E aí, nós estávamos fazendo o curso de nós, eu falei assim, mas peraí, a conta não vai bater. Na lua de mel, eu falei, tá certo, tá certo. Né? Na minha cabeça. Aí nós começamos, eu preguei médico, não dá certo. Eu não tinha medo, não tinha vontade nenhuma. Eu comecei esse casamento, gente. Então, essa questão de conhecer, nos conhecer e conhecer a verdade, nos liberta para algo muito mais precioso que o Senhor tem para nós. E aí o método, eu fiz um ano. Aí eu estava gostando
Comecei a ler um livro simples, sabe? E aí eu fui traduzir, né? Eu conversei com eles, ele falou, não, doutor, porque o método é feito os dois. Só não dá. E aí nós encaramos. Gente, foi libertador tirar o remédio. Aquele fogo, aquela vontade, nós estamos só em cabeça aqui, né? Não tem meu adolescente não. O desejo voltou, gente. E isso para ele precisa. E quantas vezes hoje eu converso com meu esposo sobre intimidade, sobre não estar bem, né? Bem, hoje eu não estou bem, vamos aqui namorar, vamos se abraçar e tal, aquela coisa. Eles precisam disso, gente. A gente tem que abrir a cabecinha para cuidar dessa parte do nosso esposo. Por quê? Porque lá fora está, ó. E eu estou falando, gente, com propriedade, porque a gente atende casais mais velhos que nós, de igreja, de participar de Santa Missa e cair na traição. Nossa, mas como eu estou dentro da igreja, eu já conquistei meu esposo, ele jurou fidelidade, É cultivar. Não dá para a gente fechar os olhos e achar que está tudo bem, ou que ele tem que aceitar do jeito que é. Não. Precisamos cultivar esse lado. Aí entra a conversa aberta, a busca de leituras de livros bons. Nós temos casais, né, na igreja, na nossa igreja, que nos orienta muito bem nessa parte, né? E isso faz com que reacenda novamente. Não é igual quando era jovem, mas reacende e chega a ser até melhor. E é melhor mesmo. Depois de uma certa idade, você não tem mais aquela pressa, aquela preocupação com a performance, e fica o amor, a cumplicidade, né? Eu costumo falar que é a cereja do bolo, né? Você constrói o bolo, vivendo junto, pagando conta junto, educando filhos junto, sofrendo junto, na cumplicidade. Na hora que chega aquela hora, é quando você pega a cereja e coloca em cima do bolo. Isso que a Alma falou é uma realidade grande. Nós homens, instintivamente, nós somos mais propensos ao desejo sexual. Isso é fisiológico, todo mundo sabe disso. E nós também somos mais suscetíveis do que as mulheres aos estímulos visuais. Aí você sai da igreja, tem um outdoor do tamanho do mundo com a mulher daquele jeito. Você abriu o celular para pegar uma notícia, o que mais vem? Você vem para a Santa Missa, tem uma abençoada de calça leve, com a roupa com as costas de fora, ou com um decote. Aqui não acontece isso, eu sei que não, é nem palavra que isso acontece. E aí, às vezes a gente chega em casa, aquela que é para quem a gente jurou e a gente quer viver 100% essa explosão, que no entanto é boa, é necessária, e às vezes ela está lá com a camiseta do político, cabelo bagunçado. Calma, mulheres, vai chegar agora, tá? Vou falar do outro lado também, tá? Calma aí, só começar aqui, daqui a pouco eu bato do outro lado. O Padre Léo contou uma história que um casal estava com dificuldade em casa, a mulher falou: você tem que ir lá em casa, rezar lá em casa, tem um capeta lá em casa. Esse capeta vai fazer nós separar. Você tem que ir lá, abençoar a nossa casa. O padre foi, almoçou com ele, rezou com ele. O padre falou: foi um negócio feio. O capeta, eu sei que sabe onde é que está, porque na hora que ele foi dar a benção na casa, ele viu lá no varal umas calcinhas, um sutiã e umas cuecas lá que estavam. Eu falei: o capeta é que mata, taca fogo naquele trem, vai lá, compra, né? Tem lugar, ainda mais aqui em Goiânia, você vai em Campinas, você compra 1 quilo, né?
Você vai ver que esse capeta nunca mais volta aqui. Então, às vezes, o homem que quer ser o homem de Deus, um homem que luta para viver a castidade, a sua fidelidade, ele tem que andar de olho fechado para todo lugar. Mas ele tem que ter um lugar onde ele entra, que é o quarto dele, e tem lá alguém preparada, pronta. E, gente, vou falar um negócio para vocês. Nós somos bobos. Se vocês mulheres soubessem tanto que nós não somos bobos, vocês tinham nós aqui, ó. Então a mulher sabe, que ele fica a casa. Nós somos muito burros, nós somos meninos. Um homem que dentro da casa dele ele encontra respeito, reconhecimento. Meu bem, eu vi que hoje você trabalhou em casa. E validação. E se sente desejado pela esposa, essa mulher faz o que quer com ele. Agora o homem que a mulher quer convencer ele na base do chicote, que bate de frente, brigando, falando alto, você está expulsando isso. Ele pode até te obedecer, mas uma hora vai dar errado. Eu estou dando para vocês aqui a chave do ouro. Você faz o que você quiser. E eu sei que só tem mulher sábia, que vai saber usar esse truque. Não tem nenhuma mulher aqui que vai usar isso com mal, vai usar com bem. Mas é isso. Faz o seu marido se sentir importante dentro de casa. E faz ele se sentir desejado sexualmente. Agora tem uma coisa que a Alma falou aqui que eu não concordei muito bem. Ela falou só de um lado. Ela falou que o homem precisa. Mas não é só o homem, a mulher também precisa. A mulher também precisa. Mas por que às vezes a mulher não está pronta, estimulada? Tem uma série de fatores. Ela citou um, por exemplo, que foi um caso que nos atrapalhou muito, foi o anticoncepcional que ela usou durante um período. E isso atrapalhou. A mulher, ela é mais preocupada com as coisas de casa. Então, às vezes, ela está mais com a cabeça dos filhos. E às vezes não sobra muito com o marido. Isso é natural, precisa tomar cuidado. Mas acontece naturalmente. Mas acontece muito também, homens, por culpa nossa. Eu tenho que falar isso. Agora chegou a hora de vocês, mulheres. Vou bater nos homens agora. É muito por causa do nosso jeito de lidar com a nossa sexualidade, com a nossa esposa. Infelizmente, nós não tivemos uma educação boa na área da nossa sexualidade. Infelizmente, muitos de nós dizemos que aprendemos com a tal da pornografia, que não tem nada a ver com o sexo de verdade. Então a gente está preocupado com coisas que só ferem a esposa. A pornografia faz o homem querer ser mais direto, mais rápido, mais acelerado. Não só isso, também tem a questão da cobrança, aquele pensamento do performance, de querer ser um bonzão, e às vezes você quer ir logo, você vai direto no bom, e a mulher não. É aquela velha história que vocês estão cansados de ouvir nos encontros de casais, na pregação sobre sexualidade. Mulher é o quê? Mulher é fogão, e homem é fogão. Tem que ter um meio termo aí. Tem que ter um meio termo. Porque se o homem é que se aquece rápido demais e vai rápido demais e passa do tempo da mulher, a mulher vai perceber que ela é uma mulher de Deus, ela sabe que tem que ir, que o marido ela precisa, mas isso vai indo, vai perdendo interesse. E chega um ponto que fica tão sem graça esse negócio que daqui a pouco os dois fugir. Começa as feridas, né? A gente começa a se ferir tanto que fica longe, né? Essa questão da sedução que o Denis trouxe é muito importante, porque assim, trazendo lá atrás, né? Conquistei, já casei, já jurei, então é meu. Não.
viu, gente? Não! É só não colocar aquela roupa rasgada, aquela roupa suada, aquela coisa, né? E tá ali, o marido chega, uma visita chega, você tá bem. Você tá bem contigo e para o outro. Não é diferente quando a gente faz a unha, que a gente arruma o cabelo, que a gente põe o vestido da gente, nossa, outra coisa. Aí quando a gente dá com aquele camisetão, ninguém merece, né? Então, são essas pequenas coisas que nós temos que ir alimentando. Santo Inácio fala que o mal entra na nossa casa vestido, revestido de um bem. Ele não vai chegar assim, né? Mal, cara feio, não. O pecado entra no nosso matrimônio bonitinho. Para ir, ó, cortando o nosso ego. É isso que a gente tem que fazer. Por que a gente tem que cuidar desses detalhes? Para que reacenda essa chama. O que você fazia no começo do casamento? Você faz hoje? Pode não ser igual, mas você tem que manter. Lembrando aqui, né? Nós casamos e tal, aí passou aquela fase de adaptação, tudo, né? Dia dos namorados. Ele trabalhava mais cedo, eu trabalhava na parte da tarde, então eu ficava em casa de manhã e ele chegava e ainda estava no trabalho. Aí eu preparei, comprei um vinho, a gente gosta de degustar um vinho, coloquei na cama, duas taças, comprei umas cuecas novas, né? Ele veio com aquelas cuecas de solteiro, coloquei de coração, coloquei umas pedras, joguei um chocolate, fechei a porta do quarto. Aí lá para 5 horas, eu liguei lá em casa, tinha telefone naquela época, era serviço. Liguei, então se ele já deve ter chegado, fechou a porta e tal. Aí eu, oi amor, tudo bem? Você chegou? Cheguei, eu tô com o meu chefe, eu vim mostrar a casa pra ele. Falei, sério? Você já entrou no nosso quarto? Senão, um dia depois ele ia, né, passar vergonha, né? A gente estava aqui, o pessoal ia curtir com ele. Mas então, essas coisas a gente tem que manter. Com filhos pequenos, ou, né, adolescentes, às vezes não dá para fazer tão explícito assim, porque senão, né, vai pensar. Mas faz uma coisa diferente. Faz um bilhetinho, coloca debaixo do travesseiro dele. Chega na hora do almoço, não vem vir. Não, tem que beijar direito. Ele brinca comigo, porque às vezes na correria eu faço isso, viu, gente? Opa, peraí. E quebrar a rotina. Gente, na família não tem coisa melhor do que você quebrar a rotina sendo. Eu sou mais brincalhona, né? Divertida, gosto de brincadeira mais séria. Quantos meninos gostam de ver a gente brincando? Ah, mas nossa, sabe? Eu brinco com as garfas dele e tal, e brinco que estou com ciúmes e tal. Gente, isso é exemplo para os meninos, os nossos filhos. A gente nem pensa que eles observam, mas eles observam tudo. Tudo. Até o jeito de falar. A minha menina, ela fala, a senhora está nervosa com o pai hoje. Mas por que, Maria Alice? Porque você falou mais firme com ele. Você é nervosa. A gente é observado o tempo todo. Nós somos exemplos para ele. Trazendo a questão do diálogo. Dialogar com o esposo, a esposa, é momento que vocês reservam para vocês. Momento que vocês vão sair, vocês vão fazer uma pautazinha para conversar, ou no quarto. Vocês não vão ficar se alfinetando durante uma refeição, ou ali na televisão assistindo com os meninos e tal. Uma coisa que você está ali angustiada, você vai alfinetar ele, e aí
coisa importante. A gente não fala do nosso esposo ou da nossa esposa para amigo, viu? Não. Não fala. Não precisa elogiar demais. E não, lá com eles você não vai falar de defeitos. Você não vai levar os problemas, as dificuldades, os desafios, as crises para amigas. Não. Vocês vão levar para o sacerdote. Se precisar de terapia para casal, terapia individual, procurem, gente. Hoje nós precisamos mais do que nunca de ajuda. Porque sozinhos a gente não dá conta. A gente até tenta, mas a gente não dá conta. E aqui vocês têm um ambiente fantástico, onde vocês têm casais, têm outras pessoas que têm experiência, que caminham junto, que estão buscando o mesmo objetivo. Então, se tem algo que não está conseguindo superar sozinho, e isso acontece, tá? Não é fraqueza, não, tem coisa que a gente ajuda, mas você vai saber com quem falar. Né? Eu tenho certeza que nesse ambiente, com tantos casais, com tantas lideranças aqui há tantos anos, pessoas que têm experiência, que têm comprometimento, que têm sabedoria, vocês vão achar alguém que pode ajudar. E às vezes é uma besteirinha, a maioria das vezes o problema do casal é coisa pequena, coisa que é pequenininha, que se você não mata ali no pé, vai crescendo, vira um monstro. Aí acontece. Não existe aquele negócio, nossa, fulano e fulana era um exemplo, e do nada separou. Não existe do nada. Não é do nada. A gota que faz transbordar, ela transborda porque ela já chega no copo cheio. De às vezes anos e anos de ressentimento, de palavras, né? Às vezes o casal está rancoroso, não sabe nem porquê. Se você for parar para refletir, para rezar, pedir para Deus dar graça, você vai lembrar que é uma palavra que você ouviu no dia do seu casamento. Só que você não parou para dialogar. É dialogar. É conversar. Com caridade, né? Com caridade e com sabedoria. Tem que ter sabedoria e oração. Tem algo que precisa falar? Fala. Algo na educação dos filhos, algo na questão financeira, algo na questão da intimidade do casal. Não pode ter omissão, tem que falar, mas tem que saber falar. E uma coisa que eu falo para vocês, mulheres, eu estou falando como homem, vou falar de novo, não bate de frente com o seu marido. Por quê? Porque o homem, ele tem um chipzinho de fábrica que vem lá dos primórdios, lá do homem das cavernas, que é a testosterona que faz ele reagir a uma agressão. Então, se é uma palavra que vem de forma muito explosiva, muito efusiva, esse homem por dentro ele vai começar. Se ele é um homem que é sábio, ele vai ficar calado, ele não vai retrucar na mesma moeda. Mas por dentro ele vai estar revoltado. Por quê? Porque quem bate de frente é alguém que ele tem que levantar e para proteger a família dele, ele tem que partir para cima. Agora, a mulher que é sábia, em oração, ela conduz, prepara o ambiente. Aquilo que eu falei agora, você tem o seu marido na sua mão. Ela prepara. Você tem uma notícia ruim para dar. Por que o filho, às vezes, quando precisa de alguma coisa, vai comer na mãe e no pai? Às vezes, para o seu filho, mulher, para a sua filha, para você conquistar algo para o seu filho, para a sua filha, você vai lá, prepara todo o ambiente para poder convencer seu marido a dar o que o seu filho está querendo. Você precisa usar essa mesma sabedoria para conduzir o seu marido para ser um homem bom. Eu não estou falando, mulher, aqui, porque hoje também nós estamos num momento que, com tanta ideia feminista, né? Hoje as mulheres estão cada vez mais sendo exigidas, porque o feminismo joga a mulher para brigar por coisa que seria para o homem brigar, e a mulher, às vezes, aqui, e o coração dela está aqui, ela está brigando lá, e a mulher se rasga no meio, se tritura e sofre. Porque o mundo hoje exige de mulher coisas que se exigem do homem. Põe a mulher para dividir espaço, para rivalizar, para ganhar mais dinheiro que o homem. Não, mulher. E eu não estou colocando mais um problema na sua mão. Eu só estou dizendo que você tem a solução na sua mão para fazer desse
seu lado o super-homem que você precisa ter na sua casa. Desde o homem que, se entrar um ladrão na sua casa de madrugada, ele é o primeiro a levantar, e se ele precisar morrer, ele vai defender você e seus filhos, até o homem que, se der um problema financeiro, é ele que vai ficar à noite sem dormir, preocupado para saber o que vai fazer para resolver aquele problema ali. Esse é o papel do homem. E a mulher é esse papel de estar ali, levando, conduzindo, transformando uma casa num lar. Na sensibilidade da mulher, ajudando a educar o filho. E, muitas vezes, conduzindo o homem para ser o homem que ele precisa também na afetividade de vocês dois. Uma coisa que eu ouvi essa história do fogão a lenha e fogão a gás, eu ouvi a primeira vez no encontro, e eu fiquei muito tempo refletindo sobre isso. Porque, às vezes, também, quando a gente fala isso de uma forma muito sem o cuidado que precisa ter, a gente às vezes coloca uma responsabilidade muito grande que frustra o homem e não consegue, o homem às vezes não consegue sair do lugar. Por que eu estou falando isso? Eu, por exemplo, eu fui criado por minha mãe criou eu e meus dois irmãos sozinha. Meu pai e o pai dos meus irmãos estiveram por perto. Eu fui criado sem o pai em casa. E com a mãe tendo que trabalhar igual uma louca para dar conta de sustentar 3 filhos. Nisso, eu não tive exemplo de afeto, nem comigo, nem do exemplo do meu pai com a minha mãe. Então eu tinha, eu vou falar que tinha, porque graças a Deus está mudando, né? Estou em processo, mas uma dificuldade muito grande de ser afetuoso. Aí, de repente, o homem de casais falou assim: não, homem, você tem que ser afetuoso com sua mulher, tem que ser o quê, tem que ser o quê, tem que ser o quê. E eu tinha um bloqueio com isso. E às vezes a mulher escuta e cobra do homem. Tem que cobrar? Tem. Mas você cobrar de qualquer jeito, você só vai afastar mais ele. Ele não vai conseguir te dar aquilo que você precisa. Então, com sabedoria, usando a sabedoria que Deus te deu, você consegue conquistar. Você consegue conduzir o seu marido, ensinar ele a ser afetuoso, a ser carinhoso. E homens, quando a gente aprende a lidar com a mulher, você não tem noção, tanto que ele falou, acho que muitos aqui já têm noção. Homem, vou falar na linguagem que homem entende. Homem é Jeep, é Fusca, é Brasília. Você com um arame, um pedaço de arame, um alicate, um chiclete mais caro, você põe o carro para funcionar. Mulher é Fórmula 1. O cara de Fórmula 1, o cara para apertar um parafuso ele tem que ser engenheiro. Entendeu a diferença? Então, quando a gente entende isso, você começa a se tornar engenheiro dessa máquina turbo 2.0 aqui, 4.1 turbo. Mas você precisa saber conduzir. Que é a questão da estratégia de conhecer. Quando você se conhece, automaticamente você começa a observar o seu esposo. E aí você começa a conhecer e ter misericórdia. Por quê? Se eu me conheço, eu sei das minhas misérias. Eu começo a me entender melhor, né? Ver os meus defeitos, os meus limites, as minhas qualidades e tudo. Eu percebo que eu também tenho um monte de falhas. E aí eu começo a ter mais misericórdia. Aí começa a fluir a coisa. Porque muito mais importante do que estar com o esposo, mais importante é você ser. O que você é para o seu esposo hoje? O que você é para a sua esposa hoje? Uns 5, 10, 15, 20, 30, 50 anos de casado. O que você é para ela? Quem você é? O que você faz? O que você proporciona? O que você já conquistou? O que você já conhece?
Essa estratégia que nós trouxemos, ela é diária. Não adianta a gente pensar assim, fiz uma avaliação, já me conheço, não. Nós somos incógnitas para nós mesmos. A gente se conhece diariamente. Nosso fundador fala que só depois de 15 minutos, depois da missa de 7º dia, que a gente vai parar de se conhecer. Então, é uma trajetória que nós temos que trilhar, independente do tempo que nós temos, para dar testemunho. E o que você vai fazer? Aí você fala assim, mas na casa não tem mudança não. É difícil, muito difícil. Tem. Porque todas essas estratégias, dicas, experiências, coisas que nós vivemos, muitas vezes vocês já viveram também. Às vezes a gente faz no humano. E a gente esquece que a gente tem que chamar aquele que nos uniu, que nos sonhou conosco e nos deu de presente de confiança. O Senhor me deu deles de presente. Né? Quando você lembrou aí do primeiro beijo, eu quero que você feche os seus olhos agora, então. E lembre quando você viu pela primeira vez. Qual foi a sensação? Qual foi o sentimento que você teve? Às vezes você não teve nenhum sentimento por ele de cara, assim, de primeira vez. Mas aí o caminho foi se trilhando, foi se juntando, encontrando, e aí vocês então, enfim, começaram a namorar. Esse amor, essa paixão, ela pode voltar, mas ela tem que ser alimentada com Jesus. A estratégia foi dada, mas nós não fazemos sozinhos. Nós precisamos clamar, porque o amor, para ser amor no céu, ele precisou de 3 pessoas em uma só: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui na terra, o Senhor concedeu São José, Nossa Senhora e o menino Jesus para completar o amor. E no nosso matrimônio, a graça, o menino dos olhos de Deus, o menino dos olhos de Deus é a família. E o Senhor então quis que o homem e a mulher se unissem diante dele para perpetuar o amor. Vamos ficar de pé aqui. Fica bem perto do mundo. A mulher vai colocar a mão no peito do marido. E o marido vai colocar a mão na cabeça da esposa. Você vai, motivado por essa palavra que eu vou dizer agora, da Sagrada Escritura, você vai fazer a oração mais linda da sua vida em prol do seu esposo e da sua esposa. A palavra é Mateus 19,6. O próprio Jesus, ele falou assim: assim já não são 2, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Pois já não são mais 2, mas uma só carne. Você está aí do lado de alguém que faz parte da sua carne. E talvez você tenha, ao longo desse tempo de convivência, ferido a sua própria carne, machucado a sua própria carne. E você vai rogar a Deus agora que Ele mesmo possa vir curar essas feridas. Talvez tenha uma situação que você viveu, que você sabe que você causou mal,
você feriu de alguma forma, através de uma palavra, de uma atitude. E você percebe que a sua esposa, o seu marido ainda traz essa ferida. Você vai pedir ao Senhor com a autoridade que você tem de marido, de esposa. Deus te deu autoridade. Você vai começar a proclamar que ele ou ela sejam libertos nesse momento disso e de tudo aquilo que tem impedido vocês dois de ter um bom relacionamento. Se por algum motivo seu marido ou sua esposa não está aqui, eleva o seu pensamento. A graça de Deus vai até onde ele ou ela está. A graça de Deus não tem limites. Vai colocando para o Senhor, vai falando, fala para o Senhor: Senhor, eu te entrego a Elma em tuas mãos. E eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, derrama sobre ela a tua graça, o Espírito Santo que nós clamamos ainda há pouco, que ele venha sobre o coração da minha esposa, sobre a mente dela, trazendo cura, libertação. Aquilo, Senhor, que talvez até eu mesmo causei no coração dela, talvez os traumas que eu causei não sabendo ser um bom marido, que soube acolher, que soube amar, que soube prover segurança para ela. Eu te suplico, Jesus, que o Senhor venha nesse momento trazer uma obra de libertação, algo que nós nunca experimentamos na nossa casa. Meu irmão, peça com fé, com autoridade. Através da fé que você está rezando, Deus pode fazer muitos milagres aqui nesse momento. Creia. Deus está te ouvindo, o céu está aberto sobre nós. Não se canse de pedir a graça de Deus. Não se canse de acreditar que Deus pode fazer. Vai lembrando das necessidades da sua casa, aquilo que vocês têm vivido. Talvez tem muito tempo que vocês não conseguem ter um tempo de qualidade, os dois. Vai pedindo perdão a Deus, mas ao mesmo tempo pedindo a graça para mudar essa situação. Aquelas situações que têm causado contenda entre vocês dois. Aquele assunto que sempre que vocês tocam vira briga, vira discussão. Vai pedindo que o Senhor coloque o bálsamo dele nessa situação. Que Maria interceda para que nesta situação Maria possa interceder para que a água se torne vinho, o vinho saboroso, o sabor da convivência do casal, do amor, do afeto, do perdão mútuo, do cuidado, do zelo um para o outro, o cuidado de como falar, o cuidado de o que falar, do jeito de falar, a inspiração para fazer coisas novas, atos gratuitos de amor, de afeto, a hora de ceder a vez por amor ao outro, a graça de ser carinhoso. Você, meu irmão, que tem dificuldade para ser afetuoso, Deus te entende, você não aprendeu, você não teve isso, mas o Espírito Santo pode mudar o seu coração. E você, mulher, que sabe que seu marido tem essa dificuldade, você está com a mão no coração dele justamente para isso. Vai pedindo que o Senhor dê essa graça para ele, que o Senhor revista o seu marido de todas as qualidades que ele precisa. Se você um dia reclamou de algo do seu marido, agora você suplica para que, ao invés de reclamação, a sua oração agora traga efeito na vida do seu marido. Converta o seu marido. Com a minha intercessão, com a minha oração, Senhor. Aquelas feridas na sexualidade, os vícios. Sim, Jesus, venha purificar. Você que sabe que talvez o seu marido tenha esse vício. Jesus. O celular, as coisas que vem escondido no celular. Proclama em nome de Jesus que você não aceita isso na vida do seu marido. Renuncia em nome de Jesus. Deus está te ouvindo agora, creia. Deus está fazendo muitas libertações no nosso meio.
Porque estamos pedindo com fé. Essa é uma nação. Veja onde está o seu coração. Se despertar, o amor mais sincero, sorrisos mais puros, olhar mais aberto, tudo precisa saber a verdade. Sábado não volta, futuro não temos, e o hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Por isso ame mais, ouça mais, vale a pena, porque a vida é coragem. Por isso ame mais, ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos para respirar. Isso ame mais, ouça mais, vale a pena mostrar que a vida é coragem. O Senhor Jesus está esperando por nós no Santíssimo toda vez que você precisar de respostas, precisar de acalento, de forças, de sabedoria. Por isso, quantas vezes você tentou sozinho solucionar problemas no seu matrimônio? E agora hoje eu te convido, visite mais o Santíssimo. O coração de Jesus está aberto para nos acolher. Lá nós vamos obter respostas. Lá o Senhor vai nos sustentar e nos dar a capacidade de colocar em prática tudo que Ele já nos ensinou, tudo que Ele pediu e que foi ouvido, falado, renovado aqui nessa noite. Não se esqueça, busque mais, ame mais. Isso aqui, para fechar esse momento, você vai pensar numa qualidade que o seu marido e sua esposa têm. E você vai fazer um elogio para ele e para ela por essa qualidade. E fala, bem, eu louvo a Deus pela sua vida e principalmente porque você tem essa qualidade, que eu amo muito em você. E Deus vai te abençoar através da minha oração por isso. Você vai falar agora, um abraço, um beijo. Amém? Nós falamos aqui que nós somos da comunidade de oração fiel, uma nova comunidade. Talvez se você quiser entender um pouco mais sobre isso, pode falar conosco, vamos estar aqui no final. E lá nós temos duas coisas que podem ajudar muito vocês aqui. Uma delas é essa formação para casais que nós damos lá. Não é um grupo de casais, é um intensivão, que você passa um período conosco para a gente aprofundar alguns temas
e você voltar para cá com a sua missão bem mais preparado para poder ajudar seus irmãos. Esse grupo começa sempre todo ano por volta do mês de março e vai até o mês de novembro, com reuniões semanais. Quem quiser conhecer um pouco mais, estamos aqui. E outra coisa que nós fazemos também para ajudar os casais nessa espiritualidade, né? É a entronização do Sagrado Coração de Jesus nas casas. Então, se você quiser receber a entronização do Sagrado Coração de Jesus em suas casas, nós também fazemos. Temos outros missionários além de nós. É só entrar em contato conosco, a gente pode ajudar para ir na sua casa e levar a imagem do Sagrado Coração de Jesus e fazer a oração de entronização dessa mensagem lá. Desculpa, avançamos o horário, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá? Que Deus abençoe. Reza por nós. Obrigado, Denis. Passou rápido demais, né? Foi muito rápido. A coisa boa, né? Hoje, pela manhã, quando eu postei a foto sua no status, eu ia ter de perseverança, imediatamente um padre falou: irmão, esse canal é top. Vocês conhecem quem é esse canal? Porque esse padre é o padre. Foi o padre que fez. Foi. Eu gosto muito desse canal. Padre Aurélio, mandou um abraço para vocês. Logo na vez, mandou um abraço grande para eles. Nosso padrinho de casamento, ele era seminarista ainda. Então, obrigado por tudo, pela perseverança de hoje, pelas palavras bonitas que vocês falaram de hoje, tá? E vamos estender a mão para eles. E essa semana conversamos sobre eles, para que eles possam voltar para casa cheios do Espírito Santo e encontrar o lar deles abençoado, assim como eles deixaram. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora a coleta fraterna. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.
noite. Boa noite. Paz de Cristo. Então, nós gostaríamos de agradecer a Virgínia por essa noite abençoada, palestra também maravilhosa. Então, hoje, rapidinho, nós temos já curto, né? Avisos rápidos. Próxima semana, vamos fechar esse tema, que é o proposto esse mês, né? E hoje, né, passamos por cima, o tema sobre sexualidade, mas na próxima quinta será sobre a sexualidade no casamento. Esperamos todos vocês aqui. Algumas datas, próximas datas, só para vocês estarem atentos com essas datas, mais próximos, passaremos maiores informações sobre esses eventos, que é o Pedal Solidário, que será dia 30 de agosto, e o Retirinho, dia 20 de setembro, para as crianças de 5 a 12 anos. Mais próximo, nós passamos maiores informações sobre valores, como e onde, ok? Lembra que na semana passada o Léo falou que toda semana iríamos pedir para rezar por alguma equipe? Vocês rezaram na semana passada por nós? Nossa! Sim? Então, essa semana nós iremos pedir para juntos rezarmos pelas equipes Animação e Bazar. Podemos contar com todos vocês? Tá bom? Então, temos aniversariantes? Aí.